A morte não é um sono tranquilo, é um processo implacável de desintegração. Na pequena aldeia de Betânia, o ar estava saturado com o odor acre da finitude. Lázaro, o homem que desfrutara da amizade do Messias, sucumbira a uma enfermidade devastadora que consumiu suas forças em poucos dias. Enquanto suas irmãs, Marta e Maria, enviavam mensageiros desesperados, a vida de Lázaro se esvaía como areia entre os dedos. Quando o último suspiro finalmente escapou de seus lábios secos, o que restou foi o silêncio fúnebre. O corpo foi lavado, perfumado com especiarias que tentavam, em vão, mascarar o destino inevitável da carne, e enrolado em faixas de linho apertadas. A pedra foi rolada. O sepulcro, uma caverna úmida e escura, tornou-se sua morada final. Ali, na ausência total de luz, o processo biológico não perdoou. 4 dias se passaram. Naquela cultura, acreditava-se que após o 3º dia a alma abandonava definitivamente o corpo, pois a decomposição já havia desfigurado o rosto. Lázaro já não era mais um homem, era uma massa de tecidos em decomposição, um prisioneiro do reino de Hades. O desespero de suas irmãs não era apenas pela perda, mas pela ausência daquele que dizia ter poder sobre a vida. Onde estava o mestre quando a luz de Lázaro se apagou? Por que o atraso deliberado? O cenário era de derrota absoluta. A esperança havia apodrecido junto com o cadáver. Os vizinhos choravam, os críticos murmuravam e a sepultura parecia selar para sempre o destino daquele que ousou crer na vida eterna. O que acontece com a mente quando o cérebro para? Para onde vai a consciência quando os olhos se fixam no vazio? Lázaro estava no abismo, um lugar onde o tempo não existe e o frio é a única constante. Enquanto o mundo exterior seguia seu curso sob o sol da Judéia, nas entranhas da terra, o corpo de Lázaro entregava-se ao pó, aguardando o esquecimento eterno que a morte promete a todos os mortais. Mas o destino guardava um choque para a realidade física. Quando Jesus finalmente chegou às cercanias de Betânia, o clima era de acusação velada. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta, com a voz embargada pelo luto. O mestre, porém, não trazia apenas consolo. Ele trazia uma autoridade que a natureza jamais ousara questionar. Ele pediu para ser levado ao túmulo. Diante da entrada lacrada, a ordem foi direta e absurda para os presentes: tirai a pedra. O horror tomou conta dos espectadores. Marta advertiu sobre o mau cheiro, pois já era o 4º dia. O realismo da morte confrontava a promessa da vida. Quando a pedra rolou, revelando a escuridão fétida da caverna, um silêncio gélido caiu sobre a multidão. Jesus não proferiu um encantamento complexo ou um ritual místico. Ele simplesmente clamou com uma voz que parecia carregar o peso de todas as estrelas do firmamento: Lázaro, vem para fora. Naquele exato microsegundo, algo sobrenatural e aterrorizante aconteceu dentro daquela tumba. Onde havia tecidos liquefeitos, fibras musculares se reconstruíram. A vida vencia. O sangue, antes coagulado e parado, voltou a fluir com uma pressão violenta pelas artérias. Os pulmões, colapsados, inflaram-se com um ar que não vinha da atmosfera, mas da própria criação. O coração, uma massa inerte de carne morta, deu o primeiro batido, ecoando nas paredes de pedra. A alma, que vagava pelas dimensões desconhecidas do além, foi puxada de volta por um laço inquebrável, sendo forçada a reocupar o invólucro que já começara a ser devorado pelos vermes. Foi uma ressurreição biológica completa e dolorosa. Lázaro sentiu o choque da vida retornando a um corpo que já pertencia ao solo. Seus olhos se abriram na escuridão total, e ele sentiu as faixas de linho que o prendiam como correntes. Ele se sentou. O homem que conhecera o segredo final da existência estava ouvindo o som de vozes externas. A fronteira entre o natural e o impossível acabará de ser estraçalhada por uma única frase de comando divino. A figura que emergiu da entrada da caverna não parecia humana a princípio. Era um vulto branco, rígido, movendo-se com dificuldade, com o rosto coberto por um lenço e os membros atados por tiras de pano. A multidão recuou em um misto de pavor e fascínio. Seria um fantasma? Uma assombração vinda do mundo dos mortos? Desatai-o e deixai-o ir, ordenou Jesus. À medida que as mãos trêmulas removiam os panos mortuários, a pele de Lázaro foi revelada. Não estava pálida, mas vibrante, embora seus olhos carregassem uma profundidade que ninguém conseguia decifrar. O silêncio era total. O homem que voltou da morte não sorria. O choque térmico entre o frio da tumba e o calor do sol da tarde parecia uma agressão aos sentidos.
Lázaro olhava para as mãos, para as irmãs, para o mestre, mas seu pensamento parecia estar a milhas de distância, preso em uma memória que a linguagem humana não possui termos para descrever. O que ele viu enquanto esteve do outro lado? Teria ele caminhado por vales de sombra ou vislumbrado cidades de luz? O mistério de Lázaro reside no fato de que ele nunca revelou os detalhes de sua jornada. Ele tornou-se uma prova viva de que a morte é uma porta, não um muro, mas uma porta que ele foi forçado a atravessar de volta. O impacto social foi imediato. A notícia se espalhou como fogo por toda a Judéia. Líderes religiosos entraram em pânico. A existência de um homem que caminhava e falava após ter apodrecido por 4 dias era uma ameaça ao status quo e às leis da física. Lázaro tornou-se um alvo. Não era apenas um milagre, era uma anomalia que desafiava o controle das autoridades sobre o medo da morte. O homem que voltou trazia consigo um silêncio ensurdecedor que incomodava os vivos. Ele era o testemunho encarnado de que a última palavra não pertencia à sepultura, mas àquele que detinha as chaves da vida. A Betânia nunca mais dormiria em paz absoluta. O milagre perturbava a lógica dos homens poderosos que viam naquela vida resgatada o fim de sua própria influência sobre o povo. O pavor era real e a conspiração contra sua vida recomeçava agora. Viver novamente após ter morrido carrega um fardo psicológico que poucos podem imaginar. Lázaro tornou-se uma celebridade sombria. Curiosos viajavam de longe apenas para tocar sua pele, para ver se ele era realmente de carne e osso ou se era apenas uma ilusão coletiva. Ele se sentava à mesa, partilhava o pão, mas o brilho em seus olhos era diferente. Ele conhecia o segredo que todos os outros temiam. Para Lázaro, as preocupações triviais do cotidiano, o ouro, a política, as discussões sobre a lei, pareciam fumaça. Ele havia sentido o vácuo. No entanto, sua presença incomodava tanto que os principais sacerdotes começaram a conspirar para matá-lo novamente. Imagine a ironia trágica: planejar o assassinato de um homem que a própria morte não conseguiu segurar. Eles queriam apagar a prova do milagre para manter o controle sobre as massas. Lázaro vivia sob a sombra de uma segunda execução, mas agora, o medo havia desaparecido. Como se pode amedrontar alguém que já atravessou o véu? A tradição sugere que, após a ressurreição, Lázaro raramente sorria, como se a visão do além tivesse tornado este mundo pálido e insosso. Ele era um estrangeiro em sua própria terra. Cada respiração era um lembrete do comando na porta do túmulo. Sua história nos faz questionar a natureza da nossa própria consciência. Seríamos nós apenas química e eletricidade, ou existe uma essência que sobrevive ao colapso do corpo? Lázaro era a resposta viva, mas uma resposta que permanecia em silêncio absoluto diante de toda a humanidade. Lázaro não escreveu livros, ele apenas existiu como um paradoxo ambulante. Sua casa tornou-se um centro de peregrinação, mas ele preferia a solitude, observando o pôr do sol com a consciência de quem sabe exatamente o que vem depois que a luz se apaga. O homem que voltou carregava o peso da eternidade, sendo um lembrete de que a vida é um breve interlúdio entre 2 estados de mistério. Algumas tradições dizem que ele fugiu para Chipre, tornando-se bispo e vivendo 30 anos mais. Dizem que, em sua segunda morte, ele foi para o túmulo com serenidade, sem o desespero de quem teme o desconhecido. Para um canal Dark, a lição é clara: a fronteira entre a vida e a morte é tênue. Lázaro é o ícone do estranho, o familiar que se tornou alienígena. Ele era o amigo que cheirou a morte e voltou para contar a história pelo silêncio. Sua existência prova que o universo possui camadas que a ciência mal arranhou. O que aconteceu na Betânia foi uma demonstração de força contra as leis do cosmos. Lázaro personifica o nosso maior desejo e o nosso maior medo, o retorno. Teríamos coragem de encarar alguém que viu o invisível? O homem que voltou da morte permanece como uma sentinela na fronteira da fé. Ao narrar isso, lembramos que cada batida do coração é um milagre frágil. Existe um poder que pode ordenar que a morte abra mão de suas presas. Lázaro saiu do túmulo para que soubéssemos que a escuridão não é o fim, mas o cenário para um despertar. Ele foi o homem que caminhou entre 2 mundos. O fim é só o começo.